Então, sempre é uma alegria estar aqui junto com vocês para fazer esse trabalho do estudo. E é sempre importante também a gente estar disponível para fazer esse trabalho, porque o autoaperfeiçoamento ele não existe sem o autoestudo, né? E para a gente entender o mundo lá fora, entender as questões, a gente precisa também entender a nós mesmos, compreender os nossos processos. Isso faz com que a gente entenda como funciona o mundo lá fora. Boa noite, Luciane. Namastê. E aí a gente vai trabalhando hoje. É um tema super importante que a gente vai estar abordando hoje, mas para começar, eu queria fazer com vocês um relaxamento. Então, eu vou pedir para quem estiver sentado, ancorar bem os pés no chão, sentar sobre os isquios, então afasta os glúteos, cresce a coluna, rotaciona os ombros para cima e para trás. Fecha os olhos, leva a sua atenção na ponta do nariz ou lá no terceiro olho para ativar a glândula pineal. A glândula pineal nos ajuda a fazer essa expansão de consciência, abrir a mente. É o nosso olho também espiritual, então nos ajuda a enxergar as coisas além do que os olhos físicos podem ver. Inspira profundamente e exala, renovando o ar dos pulmões. Inspira novamente. Expande. Exala. Esvazia completamente os pulmões, abdômen. Ao inspirar novamente, expande o ar. Exala, se esvazia, relaxa. Então, sente os pés bem ancorados no chão. Sentindo raízes saindo lá das plantas dos seus pés, indo em direção à terra. Sente essa conexão. Sente os pés, relaxa os pés. Sente as pernas, relaxa as pernas. Sente os joelhos, relaxa os joelhos. Sente as coxas, relaxa as coxas. Sente os glúteos, relaxa os glúteos. Sente a pelve, relaxa. Relaxa abdômen, órgãos internos, relaxa lombar. Relaxa coluna, relaxa peito, coração. Relaxa os ombros. Relaxa os braços, cotovelos, mãos. Relaxa pescoço. Relaxa as narinas. Relaxa os olhos. Relaxa o maxilar. Relaxa a mente, cérebro, couro cabeludo. Dê o comando à sua mente, você está no comando, a sua mente relaxar completamente todos os seus músculos, tendões, articulações, todos os seus órgãos internos. Inspirando e exalando,
levando a atenção lá na base da nossa coluna, no nosso chakra raiz, que nos conecta também através das raízes que saem pelos nossos pés ao centro da Terra. Então, estamos enraizados e trocando essa energia e frequência com a Terra. Isso faz o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia se equalizar à energia da Terra. Sinta a sua presença no agora, sente o seu corpo, sente os seus pés ancorados no chão, sente o ancoramento da sua mente no agora e você só observa o que acontece quando você faz essa expansão de consciência, quando você expande a sua atenção para além do seu corpo físico, percebendo também o ambiente em que você está. Inspira, exala. Se conecta e se concentra ao seu eixo, se reconectando à fonte divina que você já é e se reconectando ao seu eu interior, sentindo a sua presença no agora, na sua singularidade. Inspira e exala, sentindo o ar tocar suas narinas quando ele entra. E ao exalar pelas narinas, sente o ar sair lá do âmago do seu ser, lá dos seus pulmões, e percorrer todo esse caminho de volta, aumentando sua fonte de prana, de energia vital e de reconexão. Eu convido você a recolher suas raízes do centro da Terra agora, mas estar conectado ao chão, ao agora, ao momento presente. E lembrando que o momento presente nunca muda de lugar, ele é sempre agora. E é sempre agora que a gente pode fazer as nossas escolhas e mudar nossos hábitos, atitudes, palavras, pensamentos. Então lembre-se sempre disso. Não é no futuro, não é no passado, é no agora. Então a gente pode cada vez mais ir comandando a nossa mente, impondo a ela a nossa vontade da presença eu sou do nosso ser divino, colocando ele em ação em todas as coisas. Inspira novamente, exala, une as palmas das mãos na frente do peito e vamos entoar por 3 vezes o mantra Om, para a gente remover qualquer obstáculo, seja ele físico, mental, energético, da nossa prática. Inspira, exala e vamos começar. Om. Inspira mais uma vez. Om. E a última, inspira. Om. E assim começamos a nossa prática do estudo do livro A Yoga de Jesus, capítulo 5. Sejam todos muito bem-vindos. Esse capítulo, ele é um capítulo menor, né? Então, ele é um capítulo que provavelmente a gente deve acabar a aula até um pouquinho antes, que ele diz o seguinte: levantar o Filho do Homem para a consciência divina. Então, esse trabalho que a gente fez antes, justamente é para a gente sentir essa consciência divina e a gente começar a entender esse despertar. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade,
Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desce do céu. O Filho do Homem está no céu, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu trago uma reflexão muito interessante, né? De onde viemos? Se não do céu. E eu, assim, pensando, né, se a gente olha para o céu, se a gente visualiza o que é o céu, são várias moradas, vários planetas, várias galáxias, vários cosmos, vários buracos negros, buracos brancos. Então, existe, na verdade, uma infinidade de lugares. Todos esses lugares são parte do céu. Então, quando a gente fala céu, a gente está englobando todo esse sistema, né? Não só o nosso sistema solar, mas todo esse universo que também está em expansão. Isso não sou eu dizendo, é a ciência dizendo que o universo ele continua em expansão. E a gente também, se a gente perceber, a gente também continua em expansão. A gente está sempre expandindo, seja a nossa mente, seja a nossa forma de pensar, seja a nossa forma de agir. Então, a gente tem que ir olhando para isso tudo. Então, se a gente vem desse céu, se a gente vem de lá, contém aqui dentro de nós todos esses segredos, essas verdades absolutas estão dentro de nós. E muitas vezes a gente vai procurar lá fora aquilo que a gente deve procurar aqui dentro. E é sobre isso que esse capítulo fala, né? Então, quando Jesus, ao dirigir-se a Nicodemos, ele ressalta que apenas ocupar o cargo formal de mestre na casa de Israel não assegurava uma compreensão dos mistérios da vida. Títulos religiosos são frequentemente outorgados às pessoas em virtude do conhecimento intelectual das Escrituras. Mas uma compreensão plena das profundezas esotéricas da verdade pode ser alcançada somente por meio da experiência intuitiva. Nós dizemos o que sabemos. Significa um conhecimento mais profundo do que a informação proveniente do intelecto e da razão, dependentes dos sentidos, uma vez que os sentidos são limitados e o mesmo se aplica à compreensão intelectual. Os sentidos e a mente são as portas externas por meio das quais o conhecimento se introduz na consciência. O conhecimento humano filtra-se através dos sentidos e é interpretado pela mente. Então, a gente experimenta o mundo através dos sentidos, né? Paladar, visão, audição, mas o tato, mas a gente vai ter experiência direta é através, como a gente estudou, né, no capítulo 4, através dessa intuição. E essa intuição está muito ligada à glândula pineal, que foi o que a gente ativou aqui no começo da aula. A glândula pineal, ela está ligada à hipófise e está ligada também ao tálamo. Você vê que os bebês, quando eles nascem, eles têm aqui, né, a moleira, porque o contato com o mundo espiritual ainda está bem intenso. Então a gente provém de lá, né? E aí, quando a gente chega aqui na Terra, a gente ainda está nessa conexão, a gente está muito mais próximo do mundo espiritual, da vida espiritual, do que da vida aqui da Terra. Então, a gente leva aí alguns anos, inclusive na medicina e na filosofia e na cultura antroposófica, leva-se 7 anos para um bebê até os seus 7 anos, que é o primeiro setênio, para ele formar os seus 7 chakras. Então, ele ainda fica sob a energia da mãe, né? Então, acredita-se que existe ainda um período de 7 anos de construção desses centros energéticos para que ele se desconecte totalmente, né, ou parcialmente, né, ao longo da vida, desse mundo espiritual do qual ele provém.
Por isso que as crianças, elas têm uma sensibilidade. Você vê que as crianças, elas vivem muito no agora. Para elas não tem futuro, não tem passado, a criança fica muito no agora. Claro que as crianças de hoje, a gente tem que repensar sobre isso. Isso é uma questão que a gente precisa estar falando muito, porque as crianças de hoje estão movidas a outros estímulos, como o uso desenfreado das tecnologias, o uso, né, de videogames, de jogos, televisão. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, e esse cuidado tem que ser muito sério. Não deixar de extrapolar esse tempo, porque isso está interferindo. Você imagina, até os 7 anos, essa criança está formando ainda os seus centros energéticos. O que que isso significa? Ela está com o corpo muito aberto, ela está muito receptiva a tudo. E aí, se a gente vai contaminando isso, a gente precisa repensar se isso não vai começar a deformar energeticamente essas crianças. E aí, nunca se ouviu tanto falar em transtornos de ansiedade, em déficit de atenção e outras doenças agora mentais, sociais, né, que estão ligados a essa falta de socialização, né, apenas muito com a tecnologia. E aí a gente começa a repensar sobre isso, como que isso vai impactar na vida dessas crianças que posteriormente vão se tornar adultos. A gente só vai saber esse impacto da tecnologia daqui a 20, 30 anos. Mas a gente sabe que é um caminho errôneo, um caminho errado, porque a gente já está vendo o resultado disso no agora. Está tendo um aceleramento mental, né, nessa formação energética. E ali, aonde a gente vai falar sobre isso hoje, né, aonde existem todos esses chakras, onde você vai movimentar essa Kundalini, né, que nada mais é do que essa energia que está adormecida lá no nosso chakra raiz, até por isso que eu puxei ele hoje, a gente vai entender que se isso não está muito bem formado, a gente não vai conseguir fazer essa ascensão energética, essa conexão à intuição. A gente vai ter o cuidado, né, hoje, mais do que nunca, de não ficarmos robotizados ou na superficialidade da vida, né? Nessa vida onde a gente vai enxergando apenas a superficialidade e não vai se aprofundando nas questões. Então, é importante a gente ver essas crianças, observar essas crianças de perto e entender que tudo é energia. E se essas crianças estão formando energia, mais um motivo para a gente estar de olho e não deixar isso extrapolar. Mas vamos lá, isso abrir esse parênteses que é importante. Uma peça leve de roupa branca, tremulando à distância, pode parecer um fantasma. E uma pessoa supersticiosa acreditará que seja um fantasma. Mas a observação mais próxima revelará o erro de tal conclusão. Os sentidos e a compreensão são facilmente enganados, porque não podem aprender a verdadeira natureza das coisas criadas. Sua substância é seu caráter essencial. Jesus, com sua intuição, tinha o pleno conhecimento do número que sustém as operações do cosmos e sua diversidade de vida. Assim ele pôde dizer com autoridade: Nós sabemos. Jesus estava sintonizado com um grande plano de manifestação oculto sobre todo o espaço, por trás da visão terrena. As mentes hostis, ele não podia falar abertamente das suas percepções onipresentes. Mesmo as verdades que veio a falar trouxeram-lhe a crucificação. Ele disse a Nicodemos: Se eu te falo acerca de assuntos relativos às almas humanas que estão presentes de forma visível na terra, e como elas podem entrar no reino dos céus, e tu não crês, como poderás então acreditar em mim se eu te falar acerca do que acontece nos domínios celestiais, inteiramente ocultos ao olhar humano comum? Embora lamentando com benévola paciência que Nicodemos duvidasse das revelações intuitivas do estado crístico, Jesus prosseguiu, descrevendo
a seu visitante a maneira pela qual ele, assim como qualquer outro aspirante à verdade, poderia experimentar tais realidades por si mesmo, né? Então, Jesus, como que ele trazia à Terra todas aquelas verdades? Através da sua conexão intuitiva, do seu poder intuitivo, que nada mais é, como eu falei, dessa conexão através do coronário, que desce aqui, né, na pineal, hipófise, e ali a comunicação divina, a comunicação intuitiva acontecia. Isso acontece também conosco muitas vezes. É que a gente não foi condicionado ou não aprendeu a enxergar a vida desse patamar, desse ângulo, né? Observando. Quanto mais a gente vai entrando nesse caminho de liberação, limpeza desses centros energéticos, principalmente dos chakras superiores, que é isso que a gente está trabalhando, né? Dentro das nossas práticas agora. A gente vai chegar agora no chakra cardíaco. A gente limpando esses chakras, a gente ascensionando essa energia, a gente vai limpando o canal. É aquilo, né? Igual um copo de água. Se a água está turva, a gente não vai enxergar o outro lado. Se a água está límpida, a gente consegue enxergar. E isso também é a nossa visão intuitiva. Porque se a gente está com o chakra aqui frontal bloqueado, se esse chakra está sujo, né? Está desequilibrado, a gente vai ver a vida distorcida. E aquilo que ele falou, tá olhando à distância, um lençol vai parecer um fantasma. Então a gente também vai criando histórias muitas vezes que não existem. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. Muitas vezes a gente cria histórias que não são reais. A gente cria da nossa cabeça e acha que aquilo é real, né? E aí a gente vai através das nossas crenças trazendo isso. E ele traz isso a Nicodemos também. Então é uma reflexão para a gente trazer. Quanto mais a gente limpa a nossa mente, quanto mais a gente limpa os nossos sentidos, quanto mais a gente limpa a nossa conexão, mais veracidade tem nessa comunicação intuitiva e nessa comunicação divina. Isso é fato. Se a gente está julgando as pessoas, se a gente está, né, fazendo maledicência, se a gente está com pensamentos negativos, emoções, isso vai toldando a nossa visão, vai deturpando os nossos sentidos, os nossos filtros. E aí a gente vai vendo, muitas vezes, uma vida que não é real. Então, nem sempre o que a gente percebe é real. Então, às vezes, a gente tem uma vida, isso acontece muito, a gente tem uma vida muito diferente da vida que a gente acha que a gente tem. Então, a gente precisa repensar, né, essas questões e ir trabalhando isso para que a gente possa cada vez mais estar atentos a essas armadilhas da vida que impede a gente de ativar o nosso poder criador, né? Aí ele coloca aqui, né? Tantos duvidam do céu porque não podem vê-lo. Todavia, não duvidam da brisa apenas porque ela é invisível. Ela se faz conhecer por seu som, pela sensação sobre a pele e pelo movimento das folhas e de outros objetos. O universo inteiro vive, move-se e respira por causa da invisível presença de Deus nas forças celestiais que estão por trás da matéria. É igual à respiração. A gente não precisa ter certeza que o ar existe. A gente não está vendo, mas a gente simplesmente sabe que ele está ali, preenchendo os nossos pulmões. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente não vê, mas a gente sabe que ele é real. Mesma coisa ele está falando aqui. Certa vez, um homem deu algumas azeitonas a outro que nunca havia visto azeitonas e disse: Elas têm bastante óleo. A pessoa cortou a fruta, mas não encontrou óleo algum. Até que seu amigo mostrou-lhe como espremer as azeitonas a fim de extrair o azeite da polpa. Assim acontece com Deus. Tudo no universo está impregnado da presença dele. As estrelas cintilantes, a rosa, o canto dos pássaros, nossas mentes. Seu ser permeia todas as coisas em toda parte, mas é preciso, metaforicamente, espremer Deus para que ele saia do seu esconderijo na matéria. Eu estava até conversando isso hoje com meu marido, né? Porque
quando a gente fala que Deus é onisciente, onipresente, ele está presente em cada uma das nossas células, ele está presente em todos os lugares. Então, eu sou uma parte de Deus, vocês são uma parte de Deus, os animais são uma parte de Deus, as plantas, o planeta. Então, a gente precisa até repensar o lixo que a gente produz, porque nós estamos sujando Deus, né? Se a gente for pensar. Se a gente está maltratando o animal, a gente está maltratando Deus. Se a gente está maltratando o outro, a gente também está maltratando Deus. Então, é o repensar todas essas questões, né? Você vê que o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente cumprisse só o primeiro mandamento, não precisaria de mais nenhum, porque Deus está aqui, está entre nós, está aqui em cada célula, em cada pedacinho. Então, se a gente vai trabalhando isso dentro de nós, essas questões de consciência e de trazer essa consciência para cada ato, a gente começa a viver em consonância com Deus. Então, é o cuidar de si, desse templo sagrado que nos foi dado, mas cuidar também de cada espaço aqui do planeta. Então, assim, não existe o lixo, jogar fora o lixo, né? Procurar reciclar. É hoje uma das maneiras que você pode estar cuidando do seu planeta. Evitar jogar lixo fora, se você pode separar o material reciclável. Ah, mas na minha cidade não tem. Procura saber. Às vezes tem. Temos muitos catadores hoje, né? E aí a gente também vai alimentando o sistema de uma forma consciente. Isso vale para tudo. Higienização dos pensamentos, das palavras e do todo. Porque se a gente é Deus, então a gente tem que cuidar desse Deus que está aqui em nós e que está no outro e que está em tudo, né? Então a concentração interior é o caminho para conhecer o sutil e prolífico céu que está por trás deste universo denso. A reclusão é o preço da grandeza e do contato com Deus. Todos os que estejam dispostos a roubar algum tempo deste mundo material voraz, dedicando-se, em vez disso, à busca divina, podem aprender a contemplar a maravilhosa fábrica da criação, de onde se originam todas as coisas. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tirando, roubando esse tempo, ministrando esse tempo, dando a prioridade ao nosso tempo para essa comunicação divina. Então, a gente está aqui abrindo esse espaço, esse caminho para que isso aconteça. Estamos pedindo para que isso aconteça e é inevitável que vá acontecer, porque vai acontecer. Ou já aconteceu para algumas pessoas que estão aqui presentes. Então, essa comunicação divina, ela acontece. Basta que você esteja ali preparado para ela, né? Então, das esferas celestiais, causal e astral, desceram todas as almas que vieram a encarnar-se fisicamente, e toda alma pode reacender retirando-se ao deserto do silêncio interior e praticando o método científico de levantar a força vital e a consciência desde a identificação com o corpo até a união com Deus. Então, o que ele quer dizer, né? Para vocês entenderem. Então, os centros energéticos, a gente recebe isso, física quântica, energia quântica. Nós temos os chakras, né? Temos milhares de chakras espalhados pelo corpo, mas temos 7 chakras principais, que vocês já devem conhecer, que é, quem não conhece, chakra raiz, o chakra sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho, coronário. Tá? E aqui a gente tem os chakras superiores. Aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente recebe a energia do cosmos? Ela desce pelo coronário. É por aqui. Você vê que o coronário, ele tá, se a gente vê a foto dele, ele é o chakra de 1000 pétalas, ele está voltado para o cosmos, para o céu. Então, ele está para lá, ele é uma grande antena que capta. Então, ele desce por aqui. A energia, a gente capta a energia do universo por aqui. Desce para o terceiro olho. Do terceiro olho, ela vem aqui para a base do crânio. Passou pelo cérebro, glândula pineal, todas as glândulas que ela desce para cá. Daqui,
da primeira, da C1, né, da cervical C1, ela vai descendo toda a coluna onde está o restante dos chakras, até ela chegar no chakra raiz, que é o chakra lá no cóccix, né? O chakra raiz, ele tá no cóccix e o sexual tá na frente. Então, a gente tem um chakra atrás e um na frente. E ali, a gente tem uma energia que fica adormecida, que a cultura védica, a filosofia védica chama de Kundalini, que é a energia que está adormecida. E aí, o que que a gente faz na prática da yoga? Essa energia desceu, aí dali ela vai, né, para os seus canais, ela desce pelas pernas, a outra energia desce, vai pela frente, tem a Ida e a Pingala, que uma é azul, a outra é vermelha, e aí você tem os 5 elementos, você tem os koshas, você tem os vaios, e aí ela vai se distribuindo, né? Não vou falar muito porque fica muita informação, mas a gente vai estudando isso no decorrer. Mas é importante vocês entenderem, a energia está lá no raiz, ela está adormecida. Em 90 e poucos por cento da população, ela está adormecida ainda. E aí, na prática da yoga, na prática da gente controlar essa energia que entra e que sai, a gente vai acordando essa energia. Então, conforme a gente vai acordando essa energia, a gente vai expandindo o, o nosso estado de consciência, e aí a gente vai acordando a energia da Kundalini para ela reacender o caminho de volta. Então, ela desceu, mas ela não sobe, ela só vai subir a hora que ela estiver acordada. É aí que você expande o seu poder de criação e o seu contato com o seu eu superior e os chakras sutis, as energias sutis. Quando você desperta, em alguns momentos pode ser que a gente dê uma acordada nela. E aí é quando a conexão acontece. E é isso que ele vai falar aqui nesse capítulo, né? Ele vai explicar um pouco dessa energia da Kundalini, o que que é essa ascensão energética, o que que é o despertar crístico. Tem tudo a ver com essa energia. Então, assim, se tudo é energia, isso está conectado também à nossa energia pessoal. Cada um carrega a sua através dos chakras. Os chakras, eles vão ser influenciados através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa captação, se a gente está com eles equilibrados ou não, se a gente vai distorcer, né? Se eles estão hipoativos ou hiperativos. Então, existe uma série de coisas que vão interferindo em cada chakra. Então, cada ser vai ter ali uma formação energética desses chakras. Um não é igual ao outro, que é essa nossa assinatura cósmica. A nossa vibração é de acordo com esses chakras. Os chakras não são iguais para cada um. Uns estão, né, mais ativos, outros não. Mas quando a gente equilibra todos eles, o que é o grande desafio da nossa vida é equilibrar todos os chakras. Aí sim a gente consegue fazer essa energia despertar, e aí essa comunicação intuitiva começa de fato a acontecer de verdade. Então, a gente já não vai precisar dos mediadores, a gente já vai fazer essa mediação. Então, isso que é legal da gente estar percebendo nesse estudo, a importância, e aí é o que eu falei, é uma série de coisas que a gente tem que estar fazendo, uma série de ferramentas que a gente tem que estar utilizando para a gente conseguir despertar essa energia, porque ela é uma energia poderosa, né? E ela também pode ser destrutiva. Porque é a mesma energia. A energia são duas faces de uma mesma moeda, né? Né? Muita gente fala da magia negra. É a mesma coisa que a magia branca, né? É a mesma coisa. São duas faces, depende de como você usa, mas a magia é a mesma. Então, ela pode ser destrutiva ou construtiva. Então, depende. Tanto que lá na Índia se fala muito, né? Das três faces de Deus, digamos assim, né? Que é o Brahma, o, o Shiva e o Vishnu, né? Que são as três faces, né? Cada um de uma maneira, né? Apresentando ali de uma maneira a face de Deus. Então, é dividido essa energia. Mas que a gente também entende aqui, né? Entre o bem e o mal. Mas o bem e o mal a gente entende que são duas faces de uma mesma moeda. E que nós também, dentro de nós, a gente também habita aqui dentro o bem e o mal. Depende das nossas escolhas, das nossas reflexões.
A gente não é 100% bom. Se a gente for refletir bem, muitas vezes a gente está julgando, muitas vezes a gente está fazendo algo, né, prejudicando alguém, mesmo que seja inconsciente. Então, a gente também tem 3 níveis de consciência, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. Então, a gente vai vendo que está tudo interligado, né? Então, tem muitas coisas que a gente nem sabe que a gente está fazendo, mas a gente está. E aí, ele fala, né, que essa visão, né, quando você consegue essa identificação, né, você conhece o caminho para Deus. E aí ele fala que, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, né? Ele repete de novo, o Filho do Homem que está no céu. Mas todos nós descemos do céu, né? Ninguém veio de outro lugar a não ser do céu, né? E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa passagem é muito importante e pouco compreendida. Se considerada literalmente, as palavras levantou a serpente são, na verdade, né, na melhor das hipóteses, uma ambiguidade clássica das escrituras. Cada símbolo tem um significado oculto que precisa ser corretamente interpretado. Aqui, a palavra serpente refere-se, em sentido metafórico, à consciência e à força vital do homem na passagem espiralada sutil junto à base da coluna vertebral, cujo fluxo em direção à matéria deve ser revertido para que o homem reacenda do apego corporal à liberdade superconsciente. Como almas, todos estávamos originalmente no seio de Deus. O espírito projeta o desejo de criar uma expressão individualizada de si próprio. A alma se torna manifesta e projeta a ideia do corpo em uma forma causal. A ideia se torna energia, o corpo astral, vitatrônico. O corpo astral se torna condensado no corpo físico através do corredor espiral integrado desses 3 instrumentos. A alma desce para identificação com o corpo físico e a matéria densa. O que desce do céu significa o corpo físico. Jesus se refere ao corpo humano como homem. Ao longo de todos os evangelhos, ele falou de seu próprio corpo físico como filho do homem, diferenciando-se de sua consciência crística, o filho de Deus. O homem desce dos planos celestiais, da criação divina, quando sua alma, trajando um corpo causal, de ideias congeladas de Deus e um corpo astral de luz, assume um revestimento externo de tecido material. Portanto, apenas Jesus, não apenas Jesus, mas todos os filhos de Deus desceram do céu. Então, não existe uma outra forma da gente descer, né? Inclusive, Jesus nasce de um ventre também. Todos nós nascemos de um ventre. Ninguém aqui veio de outra forma. Até Jesus veio dessa forma. É a única forma de se chegar à Terra é através de um ventre de uma mãe, de um útero, né? Então não tem uma outra forma. Que na verdade está conectado o útero ao chakra sexual, que é o poder de criação, mostrando a importância da criação. Então, ele está revelando ali ainda a importância da criação. Olha que interessante. A gente vai conectando. Parece complexo, mas a gente vai ligando ali os pontos e entendendo essa concepção do Criador. Ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Ele está aqui há bilhões de anos e vai viver, né, infinitamente em expansão, porque ele vai se aperfeiçoando, né? Você vê a humanidade, dentro desses 2.000 anos, o quanto a gente não se aperfeiçoou em várias questões, o quanto a gente não atingiu estados alterados de consciência e de expansão de consciência, e hoje estamos aqui podendo falar de Jesus de uma maneira aberta, de outras maneiras, né? Que não seja religiosa, que não tenha cunho religioso. Estamos aqui falando de tudo, estamos falando dessa perfeição, dessa energia que provém do todo. Nenhum corpo humano subiu ao céu, cuja essência etérica não abriga formas materiais, mas todas as almas podem e irão ingressar
no reino superiores, quando, por meio da morte ou da transcendência espiritual, venham a desfazer-se da consciência material, reconhecendo-se como seres angélicos em trajes de pensamento e de luz. E quando a gente faz essa conexão, a gente percebe que a gente é pura luz. Nós somos seres divinos, não tem um. Todos nós, né, somos feitos à imagem de Deus, seres de consciência imortal, encobertos por um manto de diáfana luz celeste. Uma herança oculta sob a matéria grosseira do corpo. E essa energia que permeia nós, que se expande além de nós, isso já foi comprovado até pelas fotografias Kirlian, que se chama aura, ou duplo etérico, corpo energético. Ele se expande além de nós. Jesus tinha 1 quilômetro de aura, então por isso que as pessoas, quando chegavam perto dele, sentiam esse ser celestial, dessa comunicação direta que ele tinha, né? E isso acontece muito com santos, né? E com outros seres que têm cada vez mais uma energia elevada. Quanto mais esses gurus, né? Yogananda conta de muitos gurus é, que podiam levitar, e que podiam fazer coisas incríveis em função do domínio dessa energia vital, né? E aí você só vai despertar isso quando você realmente estiver pronto, limpo e purificado o suficiente para você usar essa energia sem se autodestruir nem destruir o planeta. Infelizmente, algumas pessoas usaram essa energia e ainda usam para fazer o mal. Mas essas pessoas, de certa forma, vão ter que, em algum momento, lidar com a causa e efeito. O universo é perfeito, tudo que vai, volta. Então, se você faz algo, de alguma forma, esse algo volta para você. E aí, se você não fizer coisas boas, né? E não enviar coisas boas ao universo, ele vai trazer para você uns presentinhos em algum momento. Então, a gente tem que refletir sobre isso também. Não é porque você vai fazer um mal porque Deus está vendo. Não, porque vai voltar, porque você é Deus. Então Deus não está vendo, Deus é você, né? Então se você está fazendo mal, você está fazendo para você mesmo, né? Que de certa forma essa energia volta, porque existe um ciclo, né? Então você vê, todo o universo, o próprio planeta Terra, o próprio sistema solar, você vê que a gente está fazendo um movimento ali. A gente não está parado, a gente está fazendo um movimento de ir e vir, ir e vir. O planeta está girando, tudo também está girando, para manter esse equilíbrio, né? Suspensos nesse universo. E aí, essa energia que a gente emana, ela vai, mas uma hora ela volta para cá, para esse mesmo ponto, que aí é onde eles falam da espiral, né? Que a coluna ela faz essa espiral energética. Então, não é um movimento assim, mas é um movimento espiralado, como tudo no universo. Existe uma energia muito bacana, que às vezes, quando você está em meditação, não sei se vocês já perceberam isso, isso é muito bacana da gente perceber, que a gente começa a fazer esse movimento. Ó. A gente está parado em meditação, mas a gente começa, quando você ativa, né, essa energia, você começa também a fazer esse movimento espiralado. E aí a gente vai percebendo que você está em movimento mesmo, parado. E aí você percebe que ela vai atingindo frequências. Uma coisa que é muito. Começa a perceber na meditação, quem pratica meditação, começa a perceber. Jesus, não há outra maneira, não será por meio da leitura de livros, nem do estudo filosófico, mas pela devoção, pela oração incessante, pela meditação científica que eleva a consciência a Deus. Então, o estudo ele é importante, isso que a gente está fazendo aqui é importante, mas a meditação científica muito bem empregada, desse despertar da sua consciência, dessa conexão que vai levar você a esse contato direto. O contato ele é direto, né? Jesus mencionou uma verdade extraordinária quando disse: "O Filho do Homem que está no céu". Almas comuns contemplam seus corpos, filho do homem, vagando apenas pela terra. Mas almas libertas, como Jesus, habitam simultaneamente o domínio físico e os reinos celestiais,
astral e casual. Assim, as palavras de Jesus são muito simples e maravilhosas. Mesmo habitando um corpo no mundo físico, ele se percebia como um raio de Deus descendo do céu. Isso ele demonstrou de forma conclusiva após sua morte, recriando seu corpo físico a partir de raios de luz cósmica, criadora, e mais tarde desmaterializando-o na presença de seus discípulos quando ascendeu de volta para o céu. Então, ele tinha uma capacidade tão grande, né, de construção e de da energia vital, né, como ele conhecia essas técnicas todas de ascensão, ele conseguiu fazer a materialização e a desmaterialização também, né? Em sua encarnação, determinada por Deus, enquanto se ocupava efetivamente da obra de seu Pai Celestial neste mundo, Jesus podia, em verdade, proclamar: Estou no céu. Este é o mais elevado êxtase de consciência divina, definido pelos iogues como Nirvikalpa Samadhi, um estado estático sem diferença entre a consciência exterior e a união interior. Em Sabikarpa Samadhi, com diferença, um estado menos elevado não se está consciente do mundo exterior. O corpo ingressa em um estado imóvel de transe, enquanto a percepção emerge na unidade interior consciente com Deus. Os mestres mais adiantados podem permanecer plenamente conscientes de Deus sem demonstrar no corpo quaisquer sinais de mobilidade, enquanto, inebriado de Deus, o devoto permanece ao mesmo tempo consciente e em plena atividade no seu ambiente externo, se assim desejar. Existem até, nas cavernas, até hoje, existem alguns gurus que estão meditando há 40 anos sem se alimentar. Eles estão em estado de samadhi. E aí, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vão pessoas lá e ver se essas pessoas estão respirando, porque ela já está em estado ali de samadhi, então ela já fez essa conexão, o corpo dela está aqui, mas a pessoa já fez a ascensão energética, já está em conexão, já está vivendo, né? Mais para o mundo espiritual até do mundo material, mas o corpo dela ainda permanece na Terra, sem precisar se alimentar. Isso acontece, se vocês pesquisarem, eu posso até trazer para vocês alguns exemplos. Tem um cara, eu sei que tem um cara que não lembro o nome dele agora de cabeça, mas ele está uns 40 anos meditando na caverna. E aí tem até uma câmera lá, porque eles não acreditaram que o cara não se alimentava, não, fizeram teste com ele, mas ele ainda está respirando, mas ele não volta do transe, ele está lá no transe. Ele está lá no estado, então ele não volta. E aí estão esperando para ver a hora que ele vai se libertar do corpo físico. E isso pode levar anos, pode levar, né, muito tempo para ele conseguir fazer essa desconexão com a matéria. Mas ele está lá, mas ele já atingiu, né? E aí tem muitas pessoas que na Índia ainda praticam isso nas cavernas, né? Então a gente precisa ver que isso é possível. Como cientificamente, né, na nossa cultura, a gente não consegue conceber uma pessoa ficar 40 anos sem se alimentar, mas é possível. Inclusive, tem pessoas que se alimentam de luz, de fonte de prana, e que não comem nada, absolutamente nada, vivem só de luz. Isso também é possível, né? E aí precisa de técnicas, e aí captar o prana, porque o prana não vem só do alimento, vem de outras formas, a gente capta prana do sol, da respiração e de outras atividades, né? Conexão com a terra, e a gente consegue ir aumentando nossa energia vital. E aí você não precisa comer o alimento, né? Mas aí precisa de um estado ali devocional e também de preparo para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Existem alguns lugares que fazem, né? Você fica ali 21 dias sem se alimentar. É todo um processo. E essas pessoas dizem que no final do processo elas conseguem uma alteração, uma expansão de consciência muito grande, porque quando sai o alimento, você começa a atingir energias mais sutis e você começa a ter uma conexão muito maior com o Criador. Eu não posso falar mais aprofundado, porque eu nunca fiz esse tipo de trabalho, né? Eu não sei se eu conseguiria fazer ainda, se estou preparada, mas se um dia eu fizer, eu conto para vocês como é que seria ficar sem o alimento 21 dias.
E se alguém já fez a experiência e quiser compartilhar também, ou aqui ou no grupo, pode deixar aí. E aí a gente vai vendo que isso é possível. E tem muitas pessoas que praticam. Então, não é uma coisa que está falando só aqui no livro, né? É uma realidade e está sendo comprovado cada vez mais, né? Inclusive, um dia desses eu li que um guru, ele conseguiu levitar na frente de um jornalista. Ele conseguiu fazer isso. Eles conseguem fazer coisas incríveis mesmo dessa energia vital, né? Dessa energia prânica que é canalizada. E aí ele fala, né, que essa declaração de Jesus, ela oferece um grande encorajamento a todas as almas. Embora o homem seja assediado pelas perplexidades que acompanham a residência em um corpo físico, Deus o proveu do potencial de permanecer na consciência divina, independentemente das circunstâncias externas. Um homem embriagado leva consigo sua embriaguez, não importa aonde ele vá. Quem está doente preocupa-se o tempo todo com sua doença. Quem é feliz está sempre esfuziante de alegria. E aquele que está consciente de Deus desfruta dessa suprema bem-aventurança, esteja ele ativo no mundo externo ou absorvido em comunhão interior. Repetidas vezes nos evangelhos, Jesus enfatiza que aquilo que ele alcançou, todos podem alcançar. Sua próxima observação a Nicodemos revela como isso é possível. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que cada filho do homem, toda a consciência corporal, precisa ser levantado desde o plano dos sentidos para o reino astral, revertendo-se o fluxo da força vital dirigida à matéria para que ascenda através da passagem espiralada na base da coluna. O Filho do Homem é levantado quando se ergue essa força serpentina. Como Moisés levantou a serpente no deserto, precisamos reacender assim, como fez Moisés, quando no deserto espiritual do silêncio, em que todos os desejos não mais existiam, elevou sua alma desde a consciência corporal até a consciência de Deus, através do mesmo caminho pelo qual ele havia descido. Conforme explicado anteriormente, os corpos físico, astral e causal do homem estão interligados e atuam como um só, por meio de nós, de força vital e consciência nos 7 centros cérebrospinais, na ordem decrescente. O último vínculo são chakras. O último vínculo é o nó espiralado na base da coluna, que impede a ascensão da consciência ao reino astral do céu, a menos que se saiba desatar esse nó do poder físico e astral. A vida e a consciência permanecem atraídas no reino mortal, dirigindo-se para o exterior, o corpo e a consciência sensorial, que é a nossa energia mais primitiva. O chakra raiz ele está conectado a uma energia muito mais primitiva, as coisas de segurança da Terra, tanto que ele está ligado e o seu elemento é terra, ele é pura terra. Então ele dá uma travada na gente, né? Por isso que eu trouxe essa meditação no começo e né, essas raízes ao centro da terra, para a gente ir limpando ele e ir, né, fazendo esse trabalho de desatar essa energia que fica bloqueada ali, para daí a gente deixar a energia fluir melhor, né? E aí a gente conseguir fazer essa ascensão energética. A energia em geral se move pelo espaço em forma espiral. Um padrão presente em toda parte na arquitetura macrocósmica e microcósmica do universo, iniciando-se com as nebulosas galácticas, o berço cósmico de toda a matéria, a energia flui em modelos espiralados ou circulares, ou como vórtices. Como eu falei, tudo no universo está fazendo esse movimento, né? Inclusive nós. O tema se repete na dança arbitrária dos elétrons em torno do núcleo atômico, e como citado nas antigas escrituras hindus, dos planetas, sóis, sistemas estelares, girando através do espaço em torno de um grande centro do universo. Muitas galáxias têm a forma de espiral e outros incontáveis fenômenos da natureza
Plantas, animais, ventos, tempestades evidenciam similarmente espirais invisíveis de energia subjacentes à sua forma e estrutura. Assim é a força serpentina, Kundalini, que se dá o nome de Kundalini. No microcosmo do corpo humano, a corrente espiralada na base da coluna vertebral, um tremendo dínamo de vida que, quando voltado para o exterior, sustenta o corpo físico e sua consciência sensorial. E quando conscientemente dirigido para cima, revela as maravilhas do centro cérebros pinais astrais. Quando a alma, em seus sutis revestimentos do corpo causal, corpos, né, causal e astral, inicia a encarnação física no momento da concepção, o corpo inteiro se desenvolve a partir de uma célula primordial, formada com a união do espermatozoide e óvulo, principiando os primeiros rudimentos do bulbo raquiano do cérebro e da medula espinhal. É a primeira coisa que vai formar no feto. De sua sede original, no bulbo raquiano, a energia vital inteligente do corpo astral flui em sentido descendente, ativando os poderes especializados nos chakras astrais cérebro-espinais que criam e vivificam a coluna vertebral física, o sistema nervoso e todos os demais órgãos corporais. Ao concluir-se o trabalho da força vital primordial na criação do corpo, ela vem a descansar em uma passagem espiralada no centro mais inferior, o coxígeno, chakra raiz. A configuração espiralada desse centro astral dá à energia vital ali localizada a denominação de Kundalini, ou força serpentina, do sânscrito Kundala, espiralado. Então, Kundalini significa energia espiralada. Uma vez finalizado seu trabalho criador, a concentração de força vital nesse centro é dita Kundalini, adormecida, pois quando flui ao exterior para o corpo, avivando continuamente a região física dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, bem como a força criadora física presa à terra do sexo, ela faz com que a consciência se torne fortemente identificada com os sonhos ilusórios dos sentidos e seu domínio de atividades e desejos. Moisés, Jesus e os iogos hindus conheciam o segredo da vida espiritual científica. Eles demonstraram unanimemente que todo aquele que tem ainda tendências materiais precisa acreditar maestria sobre a arte de elevar a força serpentina a partir da consciência corporal sensória, dessa forma começando a retraçar os passos interiores em direção ao espírito. Quer dizer, a gente desce a terra para fazer esse movimento de volta. Como tudo no universo, vai para voltar. Então a energia ela desce para depois reacender. E se a gente faz isso em vida, a gente consegue fazer essa união sem precisar temer a morte ou fazer esses rituais todos, né, de passagem. E aí a gente vai perdendo o medo de viver, o medo e as angústias e as frustrações dessas intempéries da vida, que você percebe que está aqui para além disso, né? Não só para isso. Não estou aqui só para comer, pagar conta, dormir, né? Não é só para isso, a gente está aqui para um processo muito maior e que todos nós estamos passando por esse processo. Conscientes, subconscientes ou inconscientes, toda a humanidade e tudo no universo está passando por essa forma espiralada de energia, né? Os outros planetas a gente já não tem como dizer, mas aqui na Terra o processo é dessa forma, né? E aí Jesus ele traz isso para gente. Todos os santos de qualquer religião que alcançaram a consciência divina, na verdade, retiraram sua consciência e força vital das regiões sensoriais, elevando-as pela passagem espinal e pelos plexos até o centro da consciência divina no cérebro, e a partir dali, o espírito onipresente. Quando alguém se senta em silêncio, tranquilo, ele acalma parcialmente a força vital em seu fluxo para os nervos, libertando-a dos músculos, seu corpo está temporariamente relaxado.
mas sua paz é facilmente perturbada por qualquer ruído ou qualquer outra sensação que chegue até ele, porque a energia vital que continua a fluir para o exterior através da via espiralada mantém os sentidos em operação. Então, durante o sono, as forças vitais astrais são retiradas não apenas dos músculos, mas também dos instrumentos sensoriais. Então, a cada noite, todos nós realizamos uma interiorização física de energia vital, ainda que de forma inconsciente. A energia e a consciência do corpo retiram-se às regiões do coração, da coluna vertebral e do cérebro, conferindo ao homem a paz rejuvenescedora do contato subconsciente com o dínamo divino de todos os seus poderes, a alma. Então, toda vez que a gente dorme, a gente se conecta a essas forças superiores e a gente se conecta à nossa alma. A gente faz esse desdobramento, né? Então ele fala aqui, né, que o yogi, ele conhece a arte científica de se desconectar conscientemente dos nervos sensoriais, de modo que nenhuma perturbação externa proveniente da visão, da audição, do tato, do paladar ou do olfato possa ter acesso ao santuário interior da sua meditação impregnada de paz. Então, despertar a força de Kundalini é extremamente difícil e pode não acontecer de forma e não pode acontecer de forma acidental. São necessários anos de meditação programada, sob a orientação de um guru competente, antes que alguém possa sonhar com a libertação do corpo astral celestial de sua escravidão ao confinamento físico pelo despertar da Kundalini. Quem é capaz de despertar a Kundalini aproxima-se rapidamente do estado crístico. A ascensão através da via espiralada abre o olho espiritual de visão esférica, revelando a totalidade do universo que circunda o corpo, sustentado pela luz vibratória dos poderes celestiais. Jesus explica que todo aquele que creia na doutrina da elevação da consciência corporal, filho do homem, do plano físico para o astral, por meio da reversão da força vital, através da passagem espiralada na base da coluna vertebral, não perecerá, isto é, não estará sujeito às transformações efêmeras da vida e morte, mas alcançará gradualmente o estado imutável, a consciência crística, o Filho de Deus. Então, assim, a gente vai vendo a força que a gente tem dentro de nós. Jesus trouxe isso há mais de 2000 anos, e a gente vai vendo o quanto a gente ainda está longe de percorrer esse caminho. Quando ele fala um guru competente, né, a gente também pode, de certa forma, na nossa meditação, chamar o grande mestre Jesus para estar acompanhando a gente durante as meditações, durante as práticas. Eu faço muito isso porque ele foi um grande mestre e nos revelou um caminho maravilhoso de ascensão a Deus, né? E de nos tornarmos esses seres divinos. Então, ele, para mim, é o meu grande mestre, o meu grande guru, o meu grande mentor, e ele está aqui comigo, né? E está com todos nós aqui da humanidade há mais de 2000 anos. Então, a gente fecha hoje essa aula. Eu peço a presença, então, do grande mestre a cada um. Se alguém tiver qualquer pergunta, pode colocar no chat, que depois eu estou respondendo. E aí vamos fechar os olhos e nos reconectarmos a essa presença divina de Jesus, pedindo, né, que durante o nosso sono, essa noite, que Jesus nos conceda a bênção dentro do merecimento de cada um, nos revelando e nos mostrando o caminho singular de cada um, para que a gente possa, de certa forma, acessar cada vez mais a nossa melhor versão e poder achar esse caminho, né, de volta para o reino de Deus, que é o que todos nós ansiamos. De certa forma, sempre queremos voltar para casa, né? Pois o reino, né, o nosso verdadeiro reino, não é aqui na terra, né? E sim, os céus. É de lá que viemos e é para lá que voltaremos. Então, eu encerro essa aula, com essa grande reflexão, e esse pedido ao Mestre Jesus que acompanhe cada um de vocês no sono, acompanhe cada um de vocês na sua meditação e que vá revelando dentro do merecimento de cada um o seu caminho, a sua missão de vida aqui. Então, gratidão pela presença, gratidão, pessoal do YouTube.
Namastê.